bem-vinda ao Elas Pautam. Nosso programa hoje traz um tema essencial para compreendermos os direitos fundamentais das crianças e adolescentes no Brasil. É o direito à filiação paterna. Você sabia que ter o nome do pai na certidão de nascimento é mais que uma formalidade? É um direito garantido pela Constituição Federal e que assegura dignidade, identidade e acesso à cidadania plena. Apesar de ser um direito reconhecido também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ainda enfrentamos muitos desafios no reconhecimento da paternidade, seja por omissão, abandono ou falta de estrutura para garantir esse direito básico que também impacta as mães. E para aprofundar o assunto, recebemos a deputada federal Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, que tem defendido políticas públicas voltadas para a proteção da infância e o fortalecimento dos vínculos familiares. Ela também é autora de um projeto de lei que institui a Semana Nacional de Mutirão Direito a Ter Pai. E ainda a promotora de justiça Ana Paula Tomás, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ela atua na Promotoria de Defesa da Filiação e é uma das vozes mais experientes na luta pelo reconhecimento legal e afetivo da paternidade. Muito bem-vindas, muito obrigada por atender o nosso convite. Bom, promotora Ana Paula, eu gostaria de começar pela senhora, para a senhora dizer quais são hoje os principais desafios que as mães, principalmente, enfrentam para conseguir esse registro do filho, da paternidade. Olá, Regina Assunção, deputada Ana Paula. É um prazer estar aqui com você hoje. E a Promotoria da Filiação tem desenvolvido um trabalho muito bacana, né, de acolhimento dessas mães para a preservação desse direito das crianças. Desde 2002 foi criado aqui pela Promotoria da Filiação um programa Pai Legal e ele tem 3 vertentes principais. O primeiro decorre da própria Lei de Investigação Oficiosa, que é aquela lei de 92, que quando vai fazer o primeiro registro da criança, a mãe informa quem seria o pai dessa criança. Isso é feito no cartório de registro civil. Nesse primeiro momento, essa pessoa é chamada. Caso ele não compareça ou não seja localizado, isso é encaminhado para a vara de registros públicos e é chamada a atuação do Ministério Público nesse momento inicial, que é muito importante, a formação desse vínculo filial já no início da vida dessas crianças, né? As dificuldades que a gente enfrenta são de toda sorte. Às vezes a dificuldade de localização desses pais, mudanças recorrentes de endereço, telefones, o descompromisso mesmo, né, com esse lugar de pai, com esse exercício dessa responsabilidade, né? Porque para a mulher é muito natural, vamos dizer assim, né? Vem a gestação, o nascimento, ela já se prepara de certa forma. Eu acho que é importante a gente construir essa cultura, né, do pertencimento do pai nesse vínculo, né, nesta família. A ocupação desse lugar é importantíssimo. E as dificuldades também, nós temos hoje relações fluidas, que é uma realidade. E às vezes não são relacionamentos duradouros ou com grandes conhecimentos, né, que propiciam uma investigação assim, mais rápida ou mais efetiva de quem seria esse pai. Então, a gente faz todo um trabalho investigativo também, né, na busca, né, desses pais. Tem situações em que, por contingências da vida, o pai está preso, então a gente também tem alguns projetos e parcerias junto com presídios, com o sistema prisional, tanto aqui do Distrito Federal quanto do entorno, né? E esse projeto Pai Legal, além dessa vertente do cartório, que é esse momento inicial, nós temos também junto às escolas.
Então, nossa atuação é junto à rede pública de ensino, que eles nos encaminham a listagem no início dos anos letivos de todas as crianças que não têm o pai registrado quando faz a matrícula dessa criança. Chegando aqui, a gente faz todo um trabalho também de notificação dessas mães. Ah, então tem uma busca também por essas mães. Uma busca ativa, é feita uma busca ativa dessas mães, né? Muitas vezes elas nem recorrem a esse serviço. E às vezes muitos fatores levam, né? Por vergonha, por questões culturais. Assim, aqui a gente não tem nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de valoração, assim, que possa... Na verdade, a nossa atuação é mesmo acolhedora dessa mãe, para que ela possa ter liberdade para contar a sua história. Saber que tem esse direito. E reconhecer esse direito, porque acho que a informação é um ponto principal, que a gente conta muito com os meios de comunicação, né, para levar essas informações para essas mães e para esses pais também. Porque hoje há uma mudança, eu percebo que há uma mudança daquele pai que era só provedor e distante. Hoje o pai contemporâneo, e a gente espera que seja assim, é um pai participativo, tem que ser um pai mais afetivo, né? Inclusive, então, eu queria até que a deputada falasse sobre o projeto que ela tem, que é uma semana nacional, né, no caso, para se refletir sobre essa necessidade de reconhecimento de paternidade, não é, deputada? Exatamente, Regina. Esse projeto, ele nasceu da ideia de 2011, quando o prefeito de Uberlândia era o prefeito Adelmo Leão, e junto com a Defensoria Pública, nós fizemos a semana do direito ao ter pai, a criança ter pai. E foi um sucesso. Hoje a gente já realizou em Uberlândia mais de 60 mil atendimentos, mais de 10 mil exames de DNA. E é muito bom quando você vê a carinha da criança, né, promotora? Dela receber o nome do pai, dela conhecer o pai, ter um reconhecimento. Nessa é uma semana direto. Todos os dias, a Defensoria, Ministério Público, Prefeitura, trabalham em conjunto. A instituição, tem umas instituições que trabalham com crianças também, fazendo a busca ativa, já comunicando, chamando, fazendo chamamento público. E as pessoas vão naturalmente. Alguns ainda com resistência, né? Ainda tem muita resistência. Mas quando chega, que vê o exame, que abre o exame, é outra coisa, não é, promotora? Quando eles olham para a criança, assim, que descobriu que é filho mesmo, é uma coisa muito gostosa, passa uma coisa muito boa para a gente ver. E esse projeto, ele tem o objetivo de ensinar para a mãe e para o pai a maternidade responsável e a paternidade responsável, que isso é essencial na vida da criança. Né, é trabalhar as famílias, como a promotora disse, existem muitos casos fluidos, famílias que, né, são separadas, pai para um lado, filho para o outro, mas fazer com que eles ali se tornem realmente uma família, mesmo estando separados. Esse vínculo, isso é interessante, né, de família, né? É muito gostoso. Agora, promotora Ana Paula, que instrumentos legais as mulheres têm para recorrer, não só aqui no Distrito Federal, mas que legislação permite, o que o Ministério Público, em termos nacionais, permite que as mulheres acessem para garantir esse direito para os seus filhos? Inicialmente tem essa lei, né, que eu me referi, que é a Lei da Investigação Oficiosa, que ela já faz essa declaração no cartório de registro civil, nesse primeiro momento. Então, essa é uma das vias e todo o procedimento vai ser desencadeado a partir dali. Em não fazendo essa informação, ou se não se conseguir alcançar esse pai nesse momento, né, em qualquer outro momento ela pode fazer, porque esse é um direito imprescritível, irrenunciável, então é um direito importantíssimo, é um direito fundamental dessas crianças, e que podem ser buscadas a qualquer tempo. Isso é bom a gente frisar, né? Que não prescreve. Não prescreve, então, assim, pode e deve ser buscado a todo tempo, né? Ela pode
e a Defensoria Pública. O Ministério Público também tem esses canais, né? Aqui no DF nós estamos muito bem estruturados para esse atendimento direto com as mães, né? Através do site, elas preenchem o formulário, a gente já dá início ao procedimento investigativo. Qual o site mesmo? É o site www.mpdft.mp.br. Que está aqui na tela para a gente acompanhar, quem quiser acessar. E lá tem um espaço cidadão com o formulário, chama Programa Pai Legal. E ela preenche o formulário com os dados pessoais, os dados da criança, a gente solicita alguns documentos iniciais, né? E damos início a esse procedimento investigativo para a localização desse pai, chamamento, né? E depois a gente passa até por situações de conciliação, mediação, porque quando há o reconhecimento voluntário, já se resolve por ali essa questão e a gente pode até fazer tratativas na esfera de pensão alimentícia e garantia de outros direitos que são decorrentes da filiação, né? Porque aqui é só o início. E aí a gente trabalha também com, que a gente fala investigação pós-mortem, são os pais falecidos, então a gente faz toda uma investigação para localizar os possíveis sucessores. Nós estamos mostrando também aqui na tela o WhatsApp do Ministério Público, onde as pessoas podem recorrer. Podem recorrer porque toda a equipe da Promotoria da Filiação vai estar lá pronta para atender a todos, né? E assim, a nossa preocupação é alcançar realmente e garantir esse direito fundamental. Agora, deputada Ana Paula, é possível que experiências como essa aqui do Distrito Federal estejam também nos outros estados? Seria necessária uma lei para formalizar essas iniciativas? Olha, eu acho que a gente tem que ter... Tudo que é bom a gente pode desenvolver, né? O objetivo do programa Semana Nacional do Direito ao Ter Pai é a gente unificar no país inteiro aquela semana do dia 12 de outubro, que é a Semana da Criança, né? Para que no país inteiro se fale a mesma língua durante aquela semana e que a gente tente conscientizar em todos os estados a importância da criança ter, não só a criança, né? Tem muito adulto que precisa ter o nome do pai na carteira de identidade, nos seus documentos e etc. e tal. E o programa foi assim, eu acredito fielmente que a gente pode estar levando para todo o país o exemplo aqui do DF, porque são coisas que ocorrem, o que ocorre aqui no DF, ocorre no estado de Minas, em Santa Catarina, no Paraná. Então, se a gente unifica, é muito melhor, né? É muito interessante isso, um projeto de lei nesse sentido, unificando os trabalhos vai ser muito bom, porque às vezes já pode realizar em outros estados com outros nomes, mas a partir do momento que a gente unifica, a gente dá uma visibilidade maior, né, e ajuda mais crianças. Agora, promotora Ana Paula, o que o Ministério Público pode fazer no caso dos pais que se negam a reconhecer, até se negam a fazer um teste de DNA que nem é obrigatório hoje, né? Mas assim, a legislação tem evoluído, a jurisprudência cresceu bastante nesse aspecto, no sentido de que a recusa também tem seu valor, né? Nós precisamos entender isso e transferir esse ônus da prova para o pai, porque ele tem na mão o direito de comprovar com praticamente 100% de certeza essa paternidade. Esse exame ele tem quase 100%? É 99,9997%. Então, assim, é muito fidedigno e dá essa tranquilidade, né, para assumir essa paternidade, ocupar esse lugar e se fazer presente na vida dessa criança. Mas voltando, nós temos a presunção legal, então a recusa tem um valor. E esse valor é de afirmar essa paternidade, se a recusa for injustificada, e via de regra porque, né, o Estado tem disponibilizado, nós temos feito muitas parcerias para atender essa população carente, né, que precisa desses recursos, né, para fazer o DNA. Então, afinal, vai ser declarada essa paternidade.
E a título de segurança, é melhor que seja pelo exame, claro, né? Porque se a dúvida é do pai, ele precisa dessa resposta e isso vai dar uma tranquilidade para toda a família, vai dar uma tranquilidade para essa criança, né, também, porque a gente vê muitos casos assim de crianças que, principalmente quando vai entrando na fase da adolescência, na escolinha, sofrem muitas situações constrangedoras. Recentemente teve um caso até bem bonito, porque a menina ia se formar no ensino médio e ela falou: doutora, eu preciso do nome do meu pai no meu diploma. Isso é uma coisa tão importante para mim. E aí ela falou: eu gostaria que saísse antes de eu terminar, né, o ensino médio. E a gente fez todo um trabalho e conseguimos, né, essa solução. Então é muito importante para essas crianças, para esses adolescentes, né, essa afirmação dessa paternidade. Deputada, eu queria até que a senhora falasse sobre, além do registro, né, uma coisa oficial, mas quais os efeitos para as crianças e adolescentes delas terem esse reconhecimento do pai? Olha, a criança, quando ela tem o adolescente, quando eu falo criança, eu falo adolescente também, eu me refiro a adolescentes também, que está na escola, sofre bullying, brincam, as principais sabe? E aquilo ali atinge, né, a criança de alguma forma psicologicamente, até o próprio adulto. Então, na hora que ela passa a receber o nome do pai nos documentos dela, na identidade, na certidão de nascimento, o olhinho brilha, é uma coisa, a senhora vê direto, né? Às vezes eu vejo que eu acompanho muito a defensoria lá em Uberlândia, ela é muito ativa, o defensor doutor Fernando, ele vibra com aquilo e acaba que ele contagia a gente também com essa alegria dele de ver, né, as coisas acontecendo. Então, é muito gostoso quando você vê a criança que ela fala: nossa, eu tenho o nome do meu pai agora, eu sou igual a todo mundo. Isso acontece. E favorece psicologicamente também as mães, não é? Sim. Porque elas estão assumindo o encargo desde o nascimento da criança e até às vezes o adolescente, como a senhora lembrou, e isso também favorece a divisão com o pai de todos esses encargos que a mãe tem. E às vezes a gente acha, da forma que eu estou falando, que é uma coisa muito fácil de ser aceita até mesmo pelos pais, mas não é. Às vezes a gente tem que fazer um trabalho também com o pai para aquilo, sabe, que aconteça de uma forma natural. Às vezes ele recebe a notícia, o impacto é grande, ele tem aquela retração, depois aí as coisas vão caminhando, tem todo um trabalho com psicólogo, com assistente social. Por isso que entra a prefeitura, que entra instituições que trabalham com crianças e adolescentes, exatamente pelo que a doutora Ana Paula falou, crianças vulneráveis, né? São pessoas de baixa renda que precisam daquilo ali. Promotora, eu queria que a senhora falasse agora se existem dados, não só do Distrito Federal, mas algum registro em termos nacional, do número de crianças que não têm esse registro paterno na sua certidão de nascimento. São milhões de crianças no Brasil inteiro. Esse dado, né, pode ser pesquisado pelo censo, enfim, mas eu gostaria de fazer um recorte de uma análise que foi feita recentemente da ANOREG, que é a Associação de Notários e Registradores Nacional, né? Mas com o recorte aqui do Distrito Federal, de 2020 para cá, nós tivemos mais de 12.045 registros de nascimento com pais ausentes, né? Desses 12.000, 3.900, praticamente 4.000, ou 1/3 desses procedimentos, estão em curso na Promotoria da Filiação. Então, assim, é um trabalho muito importante junto à sociedade, né? Afora as outras vias que a gente vai buscar essas mães. Tem um outro projeto também que é encampado pela Promotoria da Filiação, que chama-se Identidade Legal. Então, é na hora que a criança ou o adolescente vai tirar a sua primeira identidade. Então, se perdeu a oportunidade no registro inicial,
é um outro momento além desse da escola. Então, são as 3 vertentes de atuação da Promotoria da Filiação, né? E a gente faz parcerias com presídios, com laboratórios de DNA, para conseguir esse exame de uma forma mais rápida, ágil, né? Principalmente depois da pandemia também, assim, utilizando os recursos digitais, que é uma grande dificuldade que a gente enfrenta com essas mães, por conta de não ter disponibilidade tecnológica, enfim. Mas é feito todo um trabalho, né, de aproximação com essas famílias. Deputada, nosso tempo já está quase se encerrando, mas eu queria que a senhora falasse mais assim, o trabalho do Congresso, né, o que o Legislativo pode fazer para realmente incentivar, além dessa semana que tem, ou então se caberia alguma lei sobre a questão do exame de DNA, o que pode ser feito para realmente ter essa consciência, né, da necessidade de que as crianças nasçam e possam ter o seu registro lá no nascimento, o registro paterno. Uma coisa que a gente pode fazer, que o Congresso pode fazer, é colocar na lei orçamentária recurso para que para que o Ministério Público, a Defensoria, possa realizar os exames, porque o grande problema continua sendo recursos, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode estar trabalhando junto. Muitas famílias são de baixa renda, de baixa renda mesmo, não tem condições. Tem parcerias com os laboratórios? Tem, mas às vezes fica muito difícil. Às vezes as prefeituras ajudam, às vezes não ajudam. Então, se a gente colocasse dentro do orçamento um recurso específico para isso, seria muito interessante e bem positivo, né? Porque é muito importante para que todas as nossas crianças, todas as crianças brasileiras tenham o nome do pai. É possível? É possível. A gente vai conseguir tudo? Não sei, porque existem alguns empecilhos aí. Mas o que a gente poderia fazer de imediato é aprovar a lei, que já está no Senado, e botar recurso no orçamento da União específico para esse assunto. E antes da gente terminar, eu queria só que a senhora falasse como é feita essa busca pelo pai, que a senhora citou no início, de que as relações fluidas, né, às vezes estão em outras cidades, outro estado. Como é que é feita essa busca do pai para assumir a paternidade? Primeiro, a gente coleta o maior número de dados possível com a mãe, com amigos, familiares, e é feito uma conversa, né? Primeiro a gente tenta localizar e faz uma conversa e tal, ou então realiza diligências mesmo de pesquisas em bancos abertos de dados, né? Sites, redes sociais, enfim. Isso facilitou bastante. Muito, também, né? Facilitou muito. Então, é feita uma busca efetiva, né? É uma investigação. E dá resultado, assim? Quantos por cento são achados assim? Muito, o percentual é muito alto, muito alto. Mais de 80% a gente consegue encontrar esses pais, né? E aí nós temos 2 caminhos. Ou há o reconhecimento voluntário, independentemente do exame, quando ele já sabe dessa situação. Às vezes por contingências da vida mesmo, por exemplo, voltou para uma cidade do interior e deixou a família aqui, mas sabe, às vezes 2, 3 ou 4 filhos, nós temos experiências assim muito frequentes, né, nessa situação. E quando ele é encontrado, aí ele fala, não, são meus filhos mesmo, e já faz esse reconhecimento voluntário, esse é um caminho. Às vezes, não, para mim é imprescindível a realização do exame, tenho dúvidas, não sei, na época não me lembro muito bem desse relacionamento, enfim. Esse é um outro momento. Aí feito o exame, também ele pode fazer o reconhecimento. E tem o terceiro momento, que fez o exame e desaparece, que também é possível. Nessa situação, por essa lei, o Ministério Público ingressa com a ação judicial e aí nós já temos uma prova pré-constituída muito forte. E aí, enfim, então esse direito vai ser garantido ao final, com a declaração dessa paternidade, tá certo?
E uma coisa que eu acho importante a gente falar na questão, na perspectiva de gênero, é que essa igualdade precisa ser construída. A mulher precisa permitir que esse pai ocupe esse lugar e ele precisa participar efetivamente, né? E esse direito à origem da criança é fundamental também por outras questões de saúde pública, por questões de doença familiar, que às vezes são desconhecidas, né? Então, essa questão da ancestralidade é um ponto importante que a gente precisa ressaltar. Com certeza, mas nosso tempo já se encerrou. Eu vou pedir só um minutinho para as considerações finais, por favor, deputada. Olha, é muito importante que a gente conscientize as pessoas, as mães, os pais, que tem que fazer o exame, que a gente não pode deixar, que a gente tem uma responsabilidade maternal e paternal com as nossas crianças. Então, vamos ajudar, vamos conscientizar as pessoas, que o Senado vote logo essa lei para que a gente possa tornar isso unificado no país inteiro e possa fazer muito bem para as nossas crianças. Obrigada. Eu gostaria de dizer que a paternidade é um ponto fundamental na vida dessas crianças. Tanto essa paternidade biológica, como a paternidade socioafetiva, que é uma outra vertente também da paternidade, né? Tem um ditado indiano que diz que as árvores com raízes profundas enfrentam grandes tempestades. E seria, eu acho que esse silogismo, né, que a gente quer, que essa família tenha essa base para poder enfrentar os desafios da vida, né? E proteger efetivamente, garantir essa proteção integral e prioritária às nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada, foi ótimo conversar sobre esse tema aqui no Elas Pautam. Eu conversei sobre o direito à filiação paterna. Foi com a deputada Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, que é autora de projeto de lei que institui a Semana Nacional do Mutirão Direito a Ter Pai. E com a promotora de justiça Ana Paula Tomás, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ela atua na Promotoria de Defesa da Filiação. Você também pode assistir o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, X e Facebook. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.